Boa tarde, bom dia ou boa noite a você que nos assiste pelo canal do Instituto Kardecista e nossas reflexões do Evangelho. As reflexões do Evangelho de hoje estão pautadas na obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e o espírito Emmanuel. E o capítulo é o 105, cujo título ele dá Nem Todos. Nem Todos é o título dado por Emmanuel nessa dissertação, que nós vamos fazer aqui algumas reflexões. E o texto que ele usa do Evangelho? Este livro faz parte da coleção Comentários Evangélicos, que tem como objetivo auxiliar a todos nós que estudamos a doutrina, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a entender, compreender e aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos desse grande mestre, educador por excelência, nosso irmão Jesus de Nazaré. Vejamos, o texto é do capítulo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Então, nesta passagem do Evangelho anotado por Lucas, ele nos fala de um acontecimento. Depois de um determinado período, Jesus convidou Pedro, João e Tiago, subiu ao monte e foi orar. Já começamos a perceber aí um grande ensinamento do Mestre Divino, Jesus de Nazaré, ensinando-nos, pelo exemplo, a oração, a comunhão nossa de criaturas com nosso Pai, Criador e Mantenedor da vida. Ele orou, ele orava e continua orando, se integrando com a proposta divina, com a missão, que teve a oportunidade de revelar para os discípulos: eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Cumprir a vontade do Pai é ser um grande missionário, orientador, governador espiritual do planeta. E neste processo de oração, nós lembramos que ele também ensinou os discípulos a orar. Um deles disse a ele: Mestre, ensina-nos a orar, como o Senhor ora tão bem integrando-se com o Pai. E é dessa proposta, desse questionamento, que vem a oração do Pai Nosso, que ele ensinou para os discípulos e deixou como um grande exemplo de comunhão para pedirmos, louvar e agradecermos ao Criador, para todos os cristãos que nos encontramos, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados. Então, neste momento, Lucas revela essa grande experiência que Pedro, João e Tiago tiveram com o Mestre ao subir o monte juntamente com ele. Vejamos como disserta o irmão Emmanuel. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão, Pedro, e os filhos de Zebedeu, para presenciarem a sublime manifestação do monte,
quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Olha que momento sublime. Um momento de intercâmbio espiritual que Simão Pedro e os filhos de Zebedeu, João e Tiago tiveram a oportunidade de comungar juntamente com o Mestre. Quando Moisés e Elias, já desencarnados, missionários também da seara de Jesus, se apresentaram em perispírito, comungando com o Mestre naquele grande momento dos efeitos dos fenômenos espirituais. E eles ficaram deslumbrados com esse grande momento, com esse grande fenômeno, que na época não era tão surpreendente como nos dias atuais, porque os seres espirituais sempre se manifestaram livremente no seio daqueles que estavam encarnados. As vozes diretas se davam nos fenômenos quando eles se reuniam para estudar, conversar e refletir sobre os ensinamentos das leis divinas que vinham a cada período sendo trazida por um emissário. Entre eles estavam Moisés e Elias, que vieram antes preparar o caminho para que o Messias pudesse vir cumprir com a sua tarefa, encontrando as ovelhas que o Pai a ele confiou da melhor forma possível. Então, Emmanuel nos diz que eles estariam em contato direto aos olhos dos discípulos. Então, os discípulos puderam presenciar esse grande fenômeno de intercâmbio espiritual, o qual não é novidade para as doutrinas espiritualistas e nem para nós que estudamos o Espiritismo. Sabemos que, através da faculdade mediúnica, os desencarnados comunicam-se conosco, as materializações ocorrem, e alguns outros médios que têm a capacidade de adentrar visivelmente o plano dos desencarnados, veem aqueles que estão fora do corpo material. Mas esse momento foi sublime, porque aconteceu na presença do Messias de Nazaré, do meigo Rabi da Galileia, do espírito mais evoluído que nós conhecemos e que é nosso irmão, faz parte da família universal, faz parte da nossa família. Por que não convocou os demais companheiros? A reflexão e a pergunta de Emmanuel. Que eram outros discípulos também, nós sabemos que existiam outros, como existem vários. Mas por que convocou apenas Simão Pedro, João e Tiago? Para este momento, ele sabia que esse fenômeno ia dar-se, porque Jesus também tem ciência das coisas que iriam ocorrer devido ao seu patamar evolutivo. Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Sim, os demais. Quem de nós não gostaríamos de presenciar fenômeno tão elevado, principalmente na presença desse grande irmão e amigo espiritual que já desenvolveu o reino de Deus na sua consciência, no seu íntimo, e vem como missionário para nos auxiliar também nessa percepção, nessa descoberta e nessa vivência do reino, que ele diz para todos nós que está em nós, no íntimo da consciência. Então, todos os outros gostaríamos. E nós vamos ver aqui o porquê que eles não foram convidados. Então, no entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Naquele momento é um conhecimento superior, que nem todos os discípulos presentes, assim como ocorre conosco no nosso dia a dia, estamos em condições de aquilatar, de avaliar, de compreender e de assimilar, para que possamos tirar proveito para o nosso crescimento espiritual. Então, naquele instante, ele diz aqui, o mestre sabia a causa de suas decisões. Então, quando ele decidiu convidar aqueles que estavam presentes, Simão Pedro, João e Tiago, filhos de Zebedeu, ele pressentia e sabia que esses três espíritos teriam melhores condições de estarem presentes naquele fenômeno, absorver os ensinamentos necessários, aplicá-los no seu dia a dia e, no futuro, divulgar com mais consciência, porque vivenciaram e passaram pela experiência. É a questão da maturidade espiritual, psicológica, mental, espiritual, moral, para ir assimilando, porque senão ouvíamos, saía por um lado, entrava pelo outro, as percepções, as palavras, as vozes,
e nós não as compreenderíamos. Então, perderíamos a oportunidade de estarmos num momento sublime como esse, aprendendo a grande realidade do plano espiritual dos desencarnados. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. É o conselho de Emmanuel. Então, muitas vezes, nós desejamos forçar a porta do plano espiritual, ver o que não temos capacidade de ver, ouvir o que não temos ainda condições de ouvir, perceber, atrair, convocar algumas comunicações espirituais de espíritos que nós não sabemos onde se encontram, nas suas ocupações, nas suas tarefas, nas suas missões, e julgamos muitas vezes que seremos beneficiados com essas presenças. Será que tiraremos o proveito necessário diante de tal atitude? Que tudo tem o seu momento próprio. Nós lembramos que as próprias leis divinas nos foram reveladas enquanto seres na humanidade da Terra, por dosagens, a cada um no seu momento. Moisés, Elias, João, Davi, todos eles que vieram antes, os profetas, os anunciadores do reino, cada um trazendo aquilo que já estava em condições de ser compreendido, absorvido e vivenciado. O próprio Mestre, quando vem, cumpre sua missão, mas não nos disse tudo. Lembremos da sua promessa no Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. É necessário que eu vá, eu vou retornar às moradas da casa do Pai. Mas onde eu estiver, eu os tomarei para que vós estejais comigo. Quando nós vamos aquilatando as experiências espirituais, as experiências humanas, aperfeiçoando-nos como espíritos em todos os potenciais. E aí estaremos no estado de pureza espiritual, que pressentiremos onde se encontra esse irmão e amigo que está nos conduzindo há milênios. Foi um dos chamados pelo Pai, se fez se chamar, escolheu a missão planetária de vir à Terra a educar-nos através do amor, para que possamos compreender as leis divinas que hoje os Espíritos nos revelam através da codificação, que essas leis estão intrínsecas em nossa própria natureza, em nossa consciência espiritual. Então, que nós não forcemos a porta do plano espiritual. Como nos dizem os estudiosos, que o fio do plano espiritual, o telefone, toca do plano espiritual dos desencarnados para o plano espiritual dos encarnados. Porque já que todos somos espíritos, onde quer que nós estejamos, nós estaremos no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. O grande diferencial é o estado em que nós nos encontramos, encarnados, utilizando a indumentária física, material, que nos foi oferecida pela misericórdia, pela natureza e pelas leis divinas, para que nós possamos estar no processo de evolução, aperfeiçoando-nos a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada encarnação das nossas experiências. Então, o fato deve ser lembrado, repetindo a frase de Emmanuel, por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. As revelações espirituais vieram depois, com o tempo. Jesus não pôde responder tudo, Jesus não pôde falar tudo naquela época, há mais de 20 séculos, mas ele prometeu, eu vos enviarei um outro Consolador, para que fique convosco eternamente, através dos ensinos, para que lembre o que eu estou dizendo que será esquecido, para que diga o que não posso dizer agora por falta de maturidade e de compreensão espiritual, mas o Consolador que virá, que é o Espírito de verdade, vós o conhecereis, porque ele estará convosco, ele estará em vós, ele permanecerá convosco para a eternidade. E aí nós passamos a entender que são os ensinamentos, os esclarecimentos que nós vamos adquirindo na acústica da consciência e permanecerá conosco, espíritos imortais, eternamente. Então, permanecerá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E as doutrinas que estudam o plano espiritual, cada um na sua filiação, cada um na sua denominação, o importante é sabermos da imortalidade, que somos seres imortais, criados simples e ignorantes, mas que agora estamos tomando ciência da nossa destinação.
aperfeiçoar em nós as potencialidades divinas, vivenciando-as, porque elas são justas, perfeitas e amorosas, e fazem parte da nossa própria consciência. Continuando, o irmão Emmanuel nos diz, certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Por isso que ele deu ao capítulo 105 o título Nem Todos. Todos sabemos da possibilidade da comunicação com o plano espiritual, porque a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós, encarnados, comunicamos-nos uns com os outros, comunicamos-nos com os desencarnados comunicam-se conosco, porque é a vida, faz parte da lei. Mas nem todos estamos preparados a um só tempo para a recepção dessas comunicabilidades e para as responsabilidades com as quais elas estão acontecendo. E os benefícios. Por isso, Jesus escolheu, naquele momento, Simão Pedro, João e Tiago, filhos de Zebedeu, os dois, para com ele poderem vivenciar essa experiência magnânima da comunicabilidade de seres espirituais que já haviam vindo antes no encarnado para trazer a mensagem. E os espíritos se comunicaram para formar a codificação em momento próprio, porque não adiantaria terem vindo em outro momento, quando a humanidade, nós não saberíamos aproveitar, despertarmos para as responsabilidades dessa comunicabilidade, como Kardec define que o Espiritismo é uma ciência de observação que tem consequências morais. Então, as comunicabilidades que foram acontecendo, que estão acontecendo até hoje, elas trazem no seu bojo responsabilidade, compromisso, revelação da vida verdadeira a qual todos nós estamos vinculados. E, a partir daí, cabe-nos fazermos as mudanças necessárias no nosso íntimo, na nossa caminhada, ouvindo o conselho do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Estes são os dois mandamentos, o amor e a instrução. O amor através da prática do bem, de tudo que nós possuímos de bom e de belo, pela nossa natureza divina. E a instrução, a busca do conhecimento para entender, compreender, respeitar e assimilar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a grande mensagem do Messias. Por isso que ele disse, nem todos. Os fenômenos ocorreram diversos naquela época. Quantos se assustaram? Quantos se espantaram? Quantos fugiram? Quantos assimilaram a verdade? Quantos disseram que aquilo era tudo engodo, era engano para aqueles que estavam visitando aquelas experiências? Então, é questão de maturidade psicológica, espiritual e moral. Não se confia, diz o irmão Emmanuel, imprudentemente, um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Com certeza. Não se confia imprudentemente em aparelho de produção preciosa, a faculdade mediúnica, a qual todos nós possuímos como a natureza espiritual. E lá no Evangelho já nos chama a atenção, não mercantilize com a mediunidade, dai de graça o que de graça recebestes. Quantos se desviaram da proposta missionária, que trouxeram essa faculdade já ostensiva para ser trabalhada responsavelmente pela evolução de quem a possui e pela evolução dos demais que recebem as comunicabilidades, os escritos, as psicografias. Por isso que nem todos estão ainda em fase de compreensão. Então, ele diz, não se confia quem não tem competência ao primeiro homem que surge tomado de bons desejos. De bons desejos estamos todos nós, mas quais são? Para que e como? Conhecer. Vamos fazer o quê? Para que não possamos desviar diante da lei, é melhor que nos mantenhamos, por enquanto, afastados de certas experiências que não temos a competência para compreender, para aquilatar a grandeza e sair distribuindo conosco e com todos que convivem no nosso dia a dia.
Emmanuel, continuando, nos diz: não se atraçoa impunemente a ordem natural. Então, é a ordem natural, é a ordem divina que mantém as revelações para nós, seres espirituais em processo, de acordo com a nossa caminhada em momento próprio. Porque senão perderia a substância necessária daqueles ensinamentos, porque os seres ainda não estavam maduros para compreender. E a lei natural é a lei divina, a única necessária ao nosso progresso, à nossa felicidade, nos dizem os espíritos, através da codificação. Quando respeitarmos a lei, vivenciarmos a lei, perceberemos a ordem divina, que a irmã Joana de Ângela nos diz que nós precisamos buscá-la e percebê-la em nós, e em tudo que faz parte da obra. Porque a ordem divina, embora nos apresente como percalços, como abrolhos, como espinhos no meio do caminho, tudo isso está contribuindo para a perfeição espiritual. Percebamos a ordem divina agindo agora, neste momento, no planeta, através da pandemia que chama a atenção, que chama ao caminho correto a todos os seres espirituais que estamos na Terra, encarnados e desencarnados. São os flagelos destruidores, que a doutrina também nos auxilia a compreender, porque hoje estamos num patamar tal que já podemos entender através do estudo e das experiências que nós próprios estamos passando. Então, o mestre sabia e sabe muito bem quem poderia. Então, ele continua dizendo que nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, ou seja, do plano espiritual dos desencarnados, num pronto às grandes revelações. É o que os espíritos nos dizem, que até hoje tem fatos, tem conhecimentos do plano espiritual dos desencarnados que nós ainda não temos condições de entender nem de compreender, porque eles não encontram comparações com as nossas vivências no plano dos encarnados para que nós possamos entender. Então, essas revelações virão com certeza em outros momentos, quando nós estivermos no outro patamar de compreensão, de assimilação, e possamos aproveitá-las todas da melhor forma possível. Que a lei divina não desampara ninguém. O Pai é justo, amoroso e bom, e é o Pai nosso que está nos céus, como diz o grande mestre Jesus de Nazaré. Então, cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Os núcleos de atividade espiritualizante estão na Terra, implantados em nome de Jesus, em nome do bem. Todas as religiões que têm seus núcleos, como os centros espíritas, estamos com esse objetivo, e Emmanuel nos aconselha aqui, chamando a atenção, que deve ser presidido pelo melhor senso de quem? De harmonia, de esforço e de afinidade. Harmonia de nossa parte, tanto no nosso íntimo, como para com as criaturas que convivem conosco. Nos dois planos, encarnados e desencarnados, esforço, perseverança e afinidade, para que nós possamos, assimilando o conhecimento, esforço íntimo, para que possamos fazer a nossa reforma interior. Pois essa necessidade é primordial, e só nós é que podemos fazer, como espíritos que estamos com o nosso futuro nas nossas mãos, orientados pelos nossos benfeitores, tendo afinidade, esforço e dedicação, com certeza, nós atrairemos para as nossas convivências, para as nossas instituições, entidades espirituais evoluídas, que muitas vezes trabalham no anonimato para preservar-nos da nossa exaltação no orgulho e sabermos que temos esse ou aquele espírito como nosso orientador espiritual nas nossas organizações espiritualistas. Principalmente dentro da doutrina, que nós sabemos que existem N espíritos que coordenam as atividades nos centros, mas que a maioria deles não se revelam. Utilizam um pseudônimo, utilizam um nome, um espírito amigo, um mentor espiritual, mas não se revelam na íntegra, preservando-nos desse conhecimento, muitas vezes, para que nosso esforço de dedicação, de humildade no trabalho, de amplitude, de afinidade, de harmonia, continue. E eles nos auxiliando no anonimato. Isso é muito importante. Nesse mistério, além das boas intenções, diz Emmanuel,
é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Boas intenções, mas trabalho no bem, que mostremos o serviço a nós próprios, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso nível de compreensão e de atuação. Que com certeza seremos sempre ajudados, beneficiados, porque já estaremos entendendo qual é a proposta da vinda da equipe espiritual maior, em nome de Jesus, à Terra, para esclarecer, para alavancar o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Então, ficha de trabalhos pessoais, trabalhos bons, trabalho no bem, fazer o bem, faz bem. Então, finalizando, Emmanuel diz a esse texto: e no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Olha que interessante, não é verdade? Quantas coisas nós desejamos? Quantas coisas nós pedimos? Isso ou aquilo. Mas são raríssimas as criaturas, repete Emmanuel, que se prontificam. Para adquirir, é preciso servir. Para adquirir, é preciso que nós nos eduquemos. Que através da educação mental, educação espiritual, educação emocional, todo tipo de educação que vai nos manter firmes nos propósitos das leis divinas, nós estaremos obtendo o que nós precisamos. Pede e obterei, já diz Jesus no Evangelho. Então, nós precisamos pedir, mas trabalhando, servindo. E no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Repetindo a mensagem, como ela é verdadeira. E nós já sabemos que muitas vezes não precisamos nem pedir. Basta que nos coloquemos a serviço, disponíveis para o trabalho, e a lei, que é natural, através da ação e reação, emana do divino, todas as nossas ações correspondendo às reações que nos chegam. Porque nós necessitamos, e o Pai sabe muito bem. Olhai os lírios dos campos, os pássaros dos céus, lembra o Evangelho? Eles não tecem, não plantam, não colhem. No entanto, o Pai os alimenta. Não falta comida, não falta água, não falta o ar, não falta o sol e a misericórdia divina. Quanto mais a nós, seres espirituais inteligentes, que podemos prover diante da natureza os recursos necessários para a nossa manutenção, que o Pai conhece muito bem. Então, nem todos é o texto que Emmanuel nos traz. Finalizando, vou ler novamente o texto de Lucas, porque que Emmanuel fez essas referências. Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Jesus a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E lá deu-se o grande fenômeno onde apareceram os espíritos Moisés e Elias comungando com o mestre de Nazaré e aqueles 3 discípulos nesse grande aprendizado, nesse grande intercâmbio do plano espiritual dos desencarnados com o plano espiritual dos encarnados, do qual nós fazemos parte. Então, essas são as nossas reflexões deste momento, que possam ter servido para mim e para você, para todos que estejam nos acompanhando, percebendo que o trabalho, serviço e educação fazem parte do nosso crescimento espiritual. Oremos neste momento dizendo: Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, obrigado, Senhor, pelos espíritos que estão orientando a humanidade, pelas informações através da psicografia que nos chegam para a nossa orientação, a nossa educação espiritual. Que a sua paz, o teu amor incondicional envolva-nos a todos, agora e por todo sempre. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz, e obrigado por mais este momento de reflexões.